Ela ainda é uma criança, mas já aparece diante de mísseis capazes de atravessar continentes. Enquanto outras garotas da sua idade estão em salas de aula, Kim Ju-ae caminha entre generais, observa lançamentos nucleares, analisa mapas militares ao lado do homem mais perigoso da Coreia do Norte. E isso muda tudo, porque naquele país, nada é mostrado por acaso. Nem um sorriso, nem uma fotografia, nem uma criança. Se ela foi mostrada ao mundo, foi porque alguém decidiu que era hora de mostrá-la. E essa decisão pode ser uma das mais significativas que o regime norte-coreano já tomou. Durante décadas, a Coreia do Norte escondeu completamente os herdeiros da família Kim. O próprio Kim Jong-un passou anos praticamente invisível. Estudou fora do país em segredo. Sua imagem só apareceu quando a sucessão já estava sendo preparada. Mas com Kim Ju-ae foi diferente, muito diferente. Ela surgiu de repente, sem aviso, sem explicação, e não foi em um evento qualquer. Sua primeira grande aparição pública aconteceu durante um teste do Hwasong-17, um dos mísseis balísticos intercontinentais mais poderosos já produzidos pela Coreia do Norte. Um míssil capaz de atingir outros continentes. Uma criança, ao lado de uma arma de destruição em massa. A imagem era estranha demais para ser ignorada. E talvez essa fosse exatamente a intenção, porque o mais perturbador não era ela estar ali, era a forma como todos ao redor se comportavam. Os generais, os oficiais, os fotógrafos do regime. Ninguém tratava Kim Ju-ae como filha do líder. Ela parecia já fazer parte do centro do poder, como se estivesse sendo observada, treinada, apresentada, como se aquele momento tivesse sido planejado há muito tempo. Por muito tempo, quase ninguém sabia de sua existência. As informações ainda são extremamente limitadas. Nem mesmo o nome foi oficialmente confirmado pelo regime. A idade permanece incerta. Talvez 12 anos, talvez 13, talvez 14. A Coreia do Norte controla informações da mesma forma que controla fronteiras, com precisão absoluta, com intenção absoluta. Mas existe um detalhe curioso nessa história toda. Anos antes de Kim Ju-ae aparecer publicamente, uma pessoa já tinha mencionado sua existência. Dennis Rodman, o ex-jogador americano de basquete. Depois de uma de suas visitas à Coreia do Norte, Rodman afirmou ter segurado no colo a filha de Kim Jong-un. Na época, muita gente achou aquilo estranho, quase absurdo. A confissão de um homem que parecia fora do lugar naquela história toda. Mas anos depois, aquela história começou a parecer muito menos absurda. Porque a criança que Rodman descreveu era real. E agora está diante de mísseis nucleares. Pensa no que isso significa. Um jogador de basquete americano segurou nos braços aquela que pode vir a ser a próxima líder de uma das nações mais armadas e imprevisíveis do planeta. E então veio algo ainda mais inquietante. A mídia estatal norte-coreana começou a usar termos incomuns para descrevê-la. Expressões historicamente reservadas às figuras máximas do regime. Palavras ligadas à liderança, à continuidade, ao poder absoluto. Isso pode parecer pequeno, but na Coreia do Norte, palavras importam muito, porque o regime construiu sua própria espécie de mitologia política. No centro dessa mitologia está a chamada linhagem do Monte Paektu, um símbolo quase sagrado dentro da narrativa oficial do país. A ideia de que a família Kim não governa apenas por política, mas por destino, como se fossem escolhidos historicamente para liderar a nação. Escolhidos por algo maior do que qualquer lei, maior do que qualquer voto, maior do que qualquer oposição. É por isso que cada aparição de Kim Ju-ae parece tão calculada. Ela não está sendo mostrada como uma criança comum. Ela está sendo inserida numa narrativa. Uma narrativa de poder sagrado, de linhagem eterna, de sucessão inevitável.
quase como uma personagem sendo preparada diante do próprio povo e diante do mundo. Ela não surgia em festas, nem em cerimônias culturais, nem em momentos familiares comuns. Ela aparecia sempre perto de poder militar, mísseis, soldados, mapas estratégicos, lançadores nucleares, como se o regime estivesse conectando a imagem dela diretamente à força do Estado. E isso começou a incomodar analistas do mundo inteiro, porque existe uma diferença enorme entre mostrar um herdeiro e construir uma sucessora. Um herdeiro apenas existe. Uma sucessora é preparada. Cada aparição não era casual. Era um ensinamento, não para ela, para o mundo. O regime não estava mostrando uma criança. Estava construindo uma imagem. Cada fotografia ao lado de armas nucleares associava sua presença à autoridade militar. Cada evento público parecia dizer silenciosamente: ela pertence a esse lugar. E quanto mais isso se repetia, menos estranho parecia. Esse talvez seja o detalhe mais inteligente e mais assustador de toda a estratégia. O regime não precisa anunciar nada oficialmente. Basta fazer o povo se acostumar. Basta fazer o mundo se acostumar. Mas então surge a pergunta mais desconfortável de todas: por que agora? Por que acelerar essa exposição justamente nesse momento? Porque existe outra possibilidade sendo discutida silenciosamente por analistas internacionais: a saúde de Kim Jong-un. Ao longo dos últimos anos, serviços de inteligência sul-coreanos levantaram preocupações sérias sobre a condição física do líder norte-coreano. Obesidade, pressão alta, problemas cardiovasculares, tabagismo intenso, estresse extremo e constante. E o detalhe mais inquietante de todos: o histórico da própria família Kim. O pai de Kim Jong-un morreu de ataque cardíaco. O avô também. Numa dinastia onde o poder depende praticamente de uma única figura, qualquer sinal de instabilidade gera medo, não apenas entre os cidadãos, entre os próprios generais, porque uma sucessão mal controlada poderia provocar algo perigoso demais até para a Coreia do Norte. Caos interno, disputas militares, perda de controle sobre o arsenal nuclear. E talvez seja exatamente isso que eles estejam tentando evitar. Talvez Kim Ju-ai não esteja aparecendo cedo demais. Talvez o regime acredite que já não tem mais tempo. E é aqui que tudo fica ainda mais estranho, porque a Coreia do Norte sempre foi uma sociedade extremamente patriarcal. Toda a dinastia Kim foi construída ao redor de figuras masculinas. O poder militar, o partido, o culto político, tudo girou em torno dessa imagem. Então, por que apresentar uma garota como possível sucessora? Existem duas respostas possíveis. A primeira: Kim Jong-un pode não ter filhos homens em posição de assumir o poder. A segunda, e mais perturbadora: talvez o regime esteja deliberadamente quebrando esse padrão. Talvez esteja tentando fazer algo muito específico: normalizar o impensável antes que ele aconteça. Cada aparição dela ao lado do pai cria familiaridade. Cada fotografia ao lado de armas nucleares constrói autoridade. Cada evento público repete silenciosamente a mesma mensagem: ela pertence aqui. Ela sempre pertenceu e sempre pertencerá. Esse pode ser o projeto de propaganda mais longo e mais calculado que o regime já executou. Não em semanas, não em meses, em anos. Plantado lentamente, com paciência de gerações. Porque no fim, o verdadeiro poder da Coreia do Norte nunca foi apenas militar. Foi psicológico. Um país onde até expressões faciais podem ser observadas. Onde reações públicas ao líder podem trazer consequências. Onde gerações inteiras cresceram aprendendo a enxergar a família Kim quase como figuras sagradas, intocáveis, eternas, escolhidas. Nesse ambiente, Kim Ju-ai não está apenas crescendo, ela está sendo construída, peça por peça, imagem por imagem, aparição por aparição.
E talvez exista algo ainda mais simbólico nisso tudo. O mundo inteiro olha para aquelas imagens e vê uma criança. Mas o regime quer que seu próprio povo enxergue outra coisa: continuidade, estabilidade, sucessão. Uma mensagem silenciosa de que o poder continuará existindo. Não importa o que aconteça, porque o Monte Paektu não acaba. A linhagem não se interrompe. O destino não pode ser desviado. Se esse tipo de análise faz sentido para você, se você quer continuar acompanhando o que está acontecendo nos bastidores do poder global, se inscreve no canal e ativa o sino. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa entender o que está sendo construído em silêncio. Porque esse conteúdo só chega em mais pessoas quando você ajuda a levar. Até hoje, não existe confirmação oficial de que Kim Joo-ai será a próxima líder da Coreia do Norte. Tudo ainda vive no território das análises, dos sinais, das interpretações. Mas talvez essa seja justamente a parte mais desconfortável, porque regimes assim raramente anunciam mudanças de forma direta. Eles mostram símbolos primeiro, testam reações, constroem narrativas, preparam percepções e, aos poucos, transformam o impensável em algo normal. Talvez o mundo esteja apenas vendo a filha de um ditador. Ou talvez esteja assistindo ao nascimento da próxima figura mais poderosa e mais imprevisível da Coreia do Norte. Uma líder criada desde a infância no centro de armas nucleares, num dos regimes mais secretos do planeta. E se isso realmente estiver acontecendo, então talvez aquelas imagens nunca tenham sido sobre uma criança. Talvez tenham sido um aviso.